Olá, bem-vindos ao canal Saúde Integrativa. Eu quero apresentar o tema de hoje, que é sobre o silêncio ou sobre os sons. Como os sons entram na nossa corrente sanguínea ou entram assim na nossa mente, na nossa circulação, no nosso dia a dia. Então nós não vamos falar sobre uma doença, nós vamos falar sobre um alinhamento, qualidade de vida, né? Sobre aquilo que a gente pode trazer ao nosso dia a dia, que contribua para o nosso alinhamento, para o nosso equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual. Então, bem-vindos ao canal Saúde Integrativa. Eu sou Ida Zaslavski, sou enfermeira e trabalho há muitos anos com a autoemoterapia, o alinhamento em bioenergética e a espiritualidade, unindo as dimensões do nosso ser, nos trazendo em alinhamento. Então, eu deixo aqui o convite para que você possa se inscrever no canal, se está chegando agora, que possa visitar os vídeos que já tem, que veio de acordo com o seu interesse, você vai visualizando, assistindo, curtindo, que ative as notificações também do canal e que possa deixar sugestão de tema. Quem sabe o próximo vídeo venha a ser um tema que você sugeriu. Então, este tema nos remete à situação do dia a dia de cada um de nós. Mas nós, quando paramos para observar, nós podemos ver que os sons são uma constante no nosso dia a dia. E quando a gente fica em silêncio, o som permanece atuando na gente, atuando na nossa corrente sanguínea, atuando na nossa frequência vibratória, no nosso estado mental, trazendo agitação, trazendo estresse e trazendo também aquele estado de alerta. E isso ativa a nossa imunidade a ficar constantemente trabalhando e traz um desgaste. Porém, não é visível. Não é um desgaste, muitas vezes, que a gente tenha consciência disso. E precisamos, muitas vezes, buscar o que está acontecendo ou parar para observar. Então, uma das sugestões que se pode fazer é que nós podemos parar, ou ao iniciar o dia, ou em algum momento do dia, parar de largar celular, largar telefone, largar conversas, né? E parar um momento, que sejam 15 minutos. Isso faz diferença no nosso dia a dia. 15 minutos onde a gente possa fechar os olhos, diminuir o estímulo visual e abrir o estímulo visual para dentro de si, junto com o estímulo auditivo. Externamente, os estímulos vão estar muito fortes, mas nós podemos também voltar para dentro de si. Muitas vezes são 15 minutos. Inicialmente é muito desconfortável. Pode ser muito desconfortável, mas esse silêncio vai fazer diferença no nosso dia. Então, pode ser ao acordar, que a mente ainda não está muito tumultuada. Então, que a gente possa sentar, colocar os pés firmes no chão, alinhar a coluna e parar para se ouvir. Podemos ouvir a respiração. Então, a entrada de ar e a saída do ar. Nós podemos silenciar a audição externa e voltar para dentro a audição. Que ruídos o som faz na nossa respiração? Como é que nós podemos observar os movimentos que ele faz dentro do nosso organismo, dentro do nosso corpo? E isso pode proporcionar, esse estado de silêncio pode proporcionar
um estado mental mais aquietado. Quando a gente faz isso, coloca isso no nosso dia a dia, nós podemos ter essa transição da agitação mental para um aquietamento e vai levar a nossa corrente sanguínea uma distribuição maior. Nós podemos sentir o calor mais distribuído no nosso corpo. Isso faz com que o oxigênio também chegue a mais células do nosso corpo, que vá oxigenar, diminui os batimentos cardíacos, aquele estado de alerta, aquele estado de que parece que sempre eu preciso saltar e agir, ou a pressa interna, parece que eu preciso sempre estar me ocupando, e às vezes é um ocupar com menos qualidade. Então, nós podemos observar os sons, respirar, nos colocarmos no movimento interno, num alinhamento, e depois, aos poucos, abrir os olhos e voltar de novo para o externo e sair para as atividades. Isso pode ser de manhã, também pode ser antes do almoço, quando a gente ainda está de estômago vazio, ou depois do almoço, para dar um aquietamento, para depois voltar às atividades. Pode ser também antes de dormir, nos colocarmos numa atitude mental mais aquietada, para que a noite seja uma noite de qualidade e o sono venha a nos trazer um repouso, uma regeneração energética. Então, a gente se observando, nós vamos ver depois que fora existe muito som, às vezes é muito ruído, e esse ruído interfere na nossa saúde. Então, aquilo que for nos trazer benefícios, a gente faz no nosso dia a dia. O que for tirar os nossos benefícios ou o nosso equilíbrio, a gente pode ir eliminando aos poucos, mas isso principalmente com a observação. Se não parar para observar, isso é uma constante. Então a gente não percebe o incômodo, o desconforto que causa. E assim é com o som, assim é com a diminuição do sono, da qualidade do sono, assim é com os alimentos, não é? Quando a gente deixa de escolher alimento que nos tragam energia vital e come de uma forma irregular, ou de uma forma que o alimento não tenha tanto princípio ativo que nos traga uma boa qualidade de vida, ou uma boa qualidade na nossa circulação. Tudo que a gente come vira sangue. Então, com que qualidade nós estamos oferecendo para que o nosso sangue leve nutrientes ao nosso organismo? Então, o estresse, ele é uma continuação do dia a dia. Ele é aquilo que repetimos com regularidade e constância. Então, o que nós queremos de constante para o nosso dia a dia? Como é que eu quero chegar daqui a 10 anos com a minha saúde, com a minha qualidade de vida? Então, isso é um alinhamento também. Um alinhamento corporal, né? Quando o estresse também ele nos dá um desgaste, um cansaço, não é? Então, muitas vezes nós estamos num lugar com excesso de barulho e isso afeta a nossa sensibilidade, ou nós ficamos agressivos, né? Mais reativos ao ambiente, ou então a gente pode se anular, a gente pode se isolar e querer ficar num silêncio que não é um silêncio saudável quando a gente para se observar. Então essas são as diferenças, né? Que os sons, ele pode ser um som de qualidade, a gente pode pronunciar um som que possa trazer uma vibração às nossas células. Ou a gente pode
proporcionar um som que seja um som de agitação. Então essas diferenças fazem a diferença no nosso equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual. E teria muito mais a observar em relação ao som, em relação ao barulho, em relação ao ruído, em relação a o que pode esse som proporcionar no nosso dia a dia. Então eu deixo aqui a todos o agradecimento de tudo que o som pode trazer, o que a gente pode fazer para que o nosso dia a dia tenha saúde física, mental, emocional, espiritual. Agradeço a todos e desejo paz, amor, saúde e união sempre. Voltando aqui só para fazer uma observação para concluir esse tema. Quando a gente está numa atividade e vem sons externos, muitas vezes pode nos desconcentrar. Então, quando a gente faz constantemente exercícios de silêncio, a gente exercita também um estado de concentração maior, para que os ruídos interfiram menos no que a gente está fazendo nas nossas atividades, como foi o caso do final desse vídeo. Então eu voltei para trazer. A campainha me chamou porque os meus clientes estão chegando para que eu venha a atender, mas eu preferi que esperassem um pouquinho para que eu pudesse concluir o nosso vídeo. Então, agradeço por todas as oportunidades, não é? Que elas possam entrar como exemplo na nossa vida. E um exemplo para que eu me concentrasse mais ainda para trazer essa mensagem para cada um de vocês. Então, é um exercício diário, a nossa concentração, o nosso relaxamento para estar em ação e não em tensão. Gratidão por tudo, paz, amor, harmonia, saúde e união sempre.